Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você e esteja comigo nesse dia. Vou falar de um tema muito bom de conversarmos, de esclarecermos algumas coisas. Eu não estou aqui como um advogado de Deus, porque nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo, não é? Porém, eu gostaria de, entre aspas, defender algumas coisas que estão ligadas a Deus e não à religião, como alguns falam, como se fosse uma invenção humana, que pode ajudar muitos a ter uma comunhão com Deus melhor. Apesar de ser um assunto um tanto teórico, eu vou dar algumas aplicações, eu vou sugerir algumas aplicações práticas sobre o assunto, ok? Bom, eu fiz um vídeo parecido um tempo atrás, porque quando surgiu a Covid, muitas pessoas, quando eu falo a Covid, eu quero dizer a doença, tá? Quer dizer, não é a Covid, é o Covid, não, o vírus da Covid, mas é a doença da Covid, né? Então, depois que a vacina, entre aspas, foi descoberta, para mim ela não foi descoberta ainda, né? Muitas pessoas que tomaram a vacina se contaminaram de novo. Eu sou um desses, né? Eu peguei a Covid antes da vacina e depois. Então, eu não vou discutir aqui sobre isso aí, tá? Principalmente quem é da esquerda, que eles são obrigados a falar que a vacina é boa, porque é o que a esquerda diz, né? Então eu não vou discutir política aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: vários escreveram, por exemplo, na internet, ciência 1, Deus 0. Né? Quer dizer, Deus não resolveu nada. Né? Ou então falavam assim, ciência 1, igreja 0. Né? Bom, existe uma ideia muito errada da igreja, sobre a igreja, daqueles que não pertencem a nenhuma e daqueles que pertencem a alguma também, né? Então, fica muito difícil de falar tudo num vídeo só. Só queria falar alguma coisa aqui, rápido. A igreja não é responsável por várias coisas que dizem que ela tem que ser. Né? Algumas pessoas falaram assim, tanta gente dormindo na rua e as igrejas aí vazias. Abre a porta e deixa os mendigos dormir lá dentro. Mas essas pessoas, elas não abrem a casa delas para as pessoas dormirem lá, né? Então não é por aí, não é assim que se trata. Né? Então a pessoa vai ficar lá, defecando dentro da igreja, ou tendo até relações sexuais dentro da igreja, e vários moradores de rua fazem isso em público, né? E vamos transformar a igreja numa Cracolândia, por exemplo. Enfim, esse argumento não dá nem para conversar, né? Não tem nem o que falar. A igreja não é responsável por isso, tá? Então, por exemplo, eu não sou católico, já falei isso aqui 300 mil vezes, e não estou aqui para defender o Papa também, mas vou falar uma coisa só como exemplo. O Papa, ele é o líder mundial da Igreja Católica. A função dele não é sair distribuindo comida para os pobres. Essa não é a função dele. Existem milhões de católicos que têm essa função. E a função que o Papa tem, os outros milhões de católicos não têm. Ele tem várias ocupações dentro do papado que ele precisa viajar, ele vai como um embaixador até do Vaticano, etc. Então, não podemos mencionar as coisas. Tendo dito isso, vamos rápido ao tema para que o vídeo não termine e eu não fale nada. Ciência versus Deus, né? Isso é mais uma vez, uma comparação infeliz, muito infeliz, que as pessoas fazem. Bom,
Primeiro eu vou ver alguns fatos, né? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, um exemplo só, ele diz que Cristo é o dono de toda a ciência, ele é a fonte de toda a ciência. Paulo usa esse termo, ele é a fonte. Ele fala assim que toda a sabedoria está escondida, toda a sabedoria a que nós temos e que a gente não faz nem ideia que exista, estão em Cristo. Tá? Então, vejam, Cristo pode solucionar qualquer problema, mas ele não soluciona todos, porque muitas vezes ele quer que o homem se desenvolva, esse é um. Outras, ele não vai resolver agora, porque está dentro dos planos dele, e certas coisas não serão resolvidas agora. Não questione a sabedoria de Deus, porque se você for uma pessoa sincera, você um dia vai perceber que você estava errado e passou muito tempo no erro de bobeira, não precisava. E se você não for uma pessoa sincera, com respeito a Deus, um dia você será humilhado, é o que diz a palavra, não sou eu, né? Não sou eu. As pessoas serão humilhadas a ponto de querer morrer quando estiverem na presença de Deus no dia do juízo. Dito isto, vamos continuar. Pessoas começaram a se justificar muito nesses últimos anos com a questão da ciência, né? Então, aí você para e vê, por exemplo, eu falo do Brasil, que é o nosso país, as pessoas são tão cultas assim, elas conhecem tanto de ciência assim. Nós sabemos que não, não é? Então, essa frase, ela parece, ela soa como uma coisa muito intelectual, inteligente, como uma resposta irrefutável, mas infelizmente não é, né? Não é, e as pessoas, umas estão enganadas, outras usam da hipocrisia mesmo, são hipócritas, porque se você fala assim, que você acredita na ciência, vai ter muita coisa que precisa mudar na sua vida. Muitos não aceitam o cristianismo porque eles falam assim, que não querem ter uma mudança de vida, eles acham que a vida deles está ótima, né? E outros que falam que acreditam na ciência, acreditam, mas na hora da prática do vamos ver, entendeu? Porque, por exemplo, quem acredita na ciência não iria se alimentar de coisas que a ciência prova e faz mal para o corpo. E são várias coisas, vários alimentos, várias bebidas, vários remédios até, que mais? Eu poderia falar aqui 1 hora sossegado sobre esse assunto. São várias coisas. O cigarro, né? Não sei se eu já falei, já vem lá. O cigarro vem lá, na carteira de cigarro está escrito: esse produto causa câncer. Isso foi a ciência. Não foi a igreja que pôs lá. Não foi nenhuma denominação religiosa que falou: põe aí que causa câncer. Não, foram os cientistas. E a pessoa fuma. E ela fala que acredita na ciência. Ela não acredita na ciência. Eu costumo dizer, as pessoas que dizem que acreditam na ciência e não seguem o que a ciência ensina, eles acreditam na conveniência, né? Então, aquilo que satisfaz o que eles querem fazer, aquilo que não é contra o estilo de vida deles, aí eles acreditam. É isso que eles acreditam, não é na ciência. Por exemplo, quando nós falamos sobre o vegetarianismo, né, que é o ideal de Deus para nós, a pessoa fala assim, mas e a proteína? Você vai deixar de comer carne? E a proteína? E se você pergunta o que é proteína? A pessoa trava. Ela não sabe o que é proteína. Ela só sabe que você tem que comer carne porque tem proteína, mas ela não sabe nem o que é proteína, para que serve, o que faz no corpo. Se a proteína existe em alimentos vegetais ou não. Nas castanhas, nas nozes, existe proteína? Também não sabe, mas acha assim, que deu uma resposta científica. Né? Outra coisa importante, isso muita gente fala,
e de qualquer nível intelectual, tá? Repórteres e jornalistas e filósofos, etc. Eles falam assim, a ciência afirma. Aí nós perguntamos, onde fica a ciência? Onde que é o escritório deles, assim, a central deles? Onde está a presidência da ciência? Onde fica a ciência? Porque se eu falar para vocês assim, a Igreja Católica proíbe o aborto, a Igreja Católica ela tem uma central, fica lá no Vaticano, que distribui diretrizes para aqueles que são membros da Igreja. Ela existe, tem documentos. O que eles acreditam está documentado. Você prova pelos documentos da Igreja Católica tudo aquilo que ela acredita e tudo aquilo que ela não acredita. Você prova. Agora, a ciência, onde fica a ciência? Está entendendo? E outra coisa, as pessoas falam como se os cientistas fossem unânimes sobre os assuntos. Não tem contradição. E uns falam assim, existe uma igreja em cada esquina, mas existe um cientista em cada esquina também. Posso dizer que em cada casa, né? Existe um cientista que nunca estudou ciências, né? Sabe de tudo, né? Ainda tem gente que não toma leite com manga. No século XXI. Faz mal. Mas científico? Não, mas... Entende? Então, que nós não usemos esses argumentos fracos, frágeis, sem fundamento, para dizer que não acreditamos em Deus. Nunca faça isso. E nunca diga que Deus não falou determinadas coisas porque você simplesmente desconhece. Está entendendo? Por exemplo, séculos atrás, a Bíblia dizia que nossos dentes têm uma pele, né? E a ciência foi descobrir isso aí muitos séculos depois. Então, eu só estou dando um exemplo. Cuidado, né? Cuidado com o que você fala, como uma desculpa para não servir ao Deus verdadeiro, falando que a ciência está acima de Deus. A ciência humana, ela muda tanto, mas muito. Faça uma pesquisa bem rápida que você vai descobrir. Mas Deus não muda. Por isso que vale a pena confiar nele. Por isso que nós confiamos em suas promessas. E especialmente por isso nós confiamos que em breve Jesus vai voltar. E eu digo, até cientificamente nós podemos provar isso. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu peço, imploro que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você vai estar ajudando o nosso canal, vai estar ajudando o nosso trabalho, e tudo isso é de graça. Tá? Então, por favor, colabore. Nós pedimos as orações de vocês para o nosso ministério. Nós oramos também por vocês, em nome de Jesus. Amém.